Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa jornada de hoje até 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Segunda-feira, a gente inicia mais uma semana por aqui. Vamos com saúde, com empenho, com dedicação. E os nossos entrevistados de hoje são os seguintes: Raul Jafé, jornalista, empresário. Tudo bem, Raul? Seja bem-vindo mais uma vez com a gente. Um grande abraço a você, ao nosso mestre Fausto Camunha, Zenilda, Pedro, toda essa equipe maravilhosa e aos nossos companheiros aí dessa mesa brilhante que vocês conseguiram reunir hoje. Muito obrigado, Raul, pela presença, sempre colaborando com a gente. No nosso time de hoje, para a nossa bancada aqui, Maurici Moura, especialista em vendas pelas redes sociais. Tudo bem, Maurici? Oi, Mauro, tudo bem? Quero agradecer o convite, quero agradecer por estar aqui com tanta gente fera, que estou vendo aqui que eu sou novinho, vou apanhar bastante, mas eu estou muito empolgado. Vamos lá, obrigado pela colaboração com a gente, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado, especialista em Direito do Trabalho. Tudo bem, doutor Estácio? Olá, Mauro, tudo certo, graças a Deus. Vamos começar o dia da segunda, a semana, e sempre aqui agradecendo o convite feito por você, pela querida Zenilda, nosso Pedro Schiavon e o querido também Fausto Camunha, e dividir uma bancada com craques aí para a gente poder falar com os seus queridos ouvintes e também internautas, né, Mauro? Muito bem, obrigado pela presença sempre com a gente, doutor Estácio, e ainda aqui o Márcio Matsuda, engenheiro da Connection Consulting, especialista em consultoria logística. Matsuda, boa tarde, como está? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mauro, obrigado pela oportunidade, prazer enorme aqui de estar aqui, de poder dividir com tanta gente boa aqui, bastante assunto bacana para a gente trazer para todo mundo. Vamos lá, o nosso primeiro tema, o nosso primeiro assunto para análise, para o debate aqui de vocês. A ministra Rosa Weber assume hoje a presidência do Supremo Tribunal Federal para um mandato curto, mas desafiador. É curto porque ela se aposenta em outubro do ano que vem. Empossada a menos de um mês do primeiro turno das eleições, a ministra passará a comandar a corte em meio às tensões eleitorais e com a missão de tirar o tribunal do centro do debate político. Devido ao seu perfil discreto e avesso aos holofotes, e por não ter proximidade com a classe política, é esperado que Rosa Weber tenha mais interlocução com os demais poderes nos próximos meses, com o resultado das eleições. Raul, eu começo com você a respeito desse tema. Bom, está correta a ministra, né, de trabalhar para tirar o tribunal do centro do debate político. É importante que seja assim, dessa forma. Ela traz na bagagem uma experiência também, né, de quem já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né, entre 2018 e 2020. Isso certamente dá a ela alguns critérios, né, para essa missão que ela terá pela frente. O que você avalia a respeito? Você sabe, Mauro, infelizmente, eu que conheci tantos, pude até conviver com alguns grandes ministros do nosso Superior Tribunal, eu lamento profundamente o que nós estamos vendo aí, né? Quem são esses ministros que estão aqui? Eles estão em desacordo com praticamente grande parte da população. As suas atitudes não são aquelas que nós gostaríamos de uma Suprema Corte. E o caso da ministra Rosa Weber, para mim, até tinha uma impressão interessante a respeito dela, mas quando ela voltou atrás e foi o voto de Minerva, praticamente, para desempatar o fim da prisão em segunda instância, para mim ela caiu no mais total descrédito, porque aí começou o que se esperava que fosse o fim da impunidade com essa decisão dela e dos outros demais ministros que acompanharam,
nós acabamos com a prisão em segunda instância, que foi uma perda irreparável para a impunidade brasileira. Então, tudo que vem desse Supremo Tribunal Federal, realmente, desse eu não espero absolutamente nada. Aliás, eu acho que nós temos que ter uma reflexão muito importante no próximo Congresso Nacional, saber de que forma se nomeia o ministro do Supremo Tribunal. Indicações políticas, entra um presidente, tem direito a substituir 2, ele põe 2 do time dele. Aí entra o outro, tem direito a substituir 3, põe 3 no time dele. Então, dessa vez, nós temos um tribunal muito político. Todos são partes de um tribunal político. E isso é ruim para o Brasil, porque a Suprema Corte ela só tem que decidir se a questão está certa ou que está errada. Hoje nós temos uma Suprema Corte que participa de tudo. Ela entra em outras esferas, que não tem nada a ver com ela. Então, realmente, analisar esse Supremo Tribunal Federal é profundamente lamentável. Eu gostaria de um dia esquecer que essa composição existe e está no poder. Doutor Estácio, seu entendimento sobre esse nosso tema, Rosa Weber, a ministra Rosa Weber assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal a partir de hoje, sua expectativa? Pois é, Mauro, eu concordo aí em gênero, número e grau com o colega Raul, né, em relação às ponderações da ministra, mas eu quero dizer que quando ela foi empossada juíza do trabalho, eu ainda estudava, eu vi com muita felicidade, porque ela, na verdade, já assumindo como juíza do trabalho, e eu, na época, já me despontando para o direito do trabalho também, sempre acompanhava os julgamentos dela, inclusive depois no Tribunal Regional do Trabalho, lá da 4ª Região, né? Mas é isso, com relação à participação dela, com relação ao Supremo, o Supremo tem que ser apenas e tão somente, como diz a Constituição, o guardião da lei maior do país, né, Mauro? Eu entendo que os juízes realmente têm que ser de inegável saber jurídico, está acima, vamos dizer, de qualquer discussão, de qualquer pessoa, qualquer agente político. E julgar o processo, né, pela capa e não pelas caras, né? Então, é isso que eu desejo que no novo mandato dela, no mandato dela, à frente da Suprema Corte, aconteça de fato e de direito. Maurício Moura, seu entendimento sobre esse tema, como é que você avalia a partir de hoje, ministra Rosa Weber, na presidência do STF? Olha, eu tenho que ser bem sincero quanto à minha relação de que eu não consigo acreditar muito, mas na ajuda do Estado, no empreendedorismo, no varejo, nos negócios. Então, eu tenho que concordar com o Dr. Raul em dizer que eu não estou esperando muita coisa a mais do STF, não acho que ela vai conseguir fazer nada, infelizmente, e acho que a gente tem que trabalhar para a gente mesmo. Matsuda, seu olhar sobre esse tema, por gentileza. Eu tenho expectativa, acho que algumas declarações que ela fez recentemente sobre ter uma atuação um pouco mais discreta. E aqui acho que não tem uma opinião, quem está certo ou quem está errado, é só a gente ter menos barulho, né, para a gente poder fazer negócios aqui, para a gente poder fazer as coisas caminharem. É isso um pouco do que eu espero. Sim. A economia do dia a dia é o que mais te preocupa, o seu foco? Vamos ter paz aqui para a gente poder trabalhar e poder fazer, todo mundo poder gerar riqueza, gerar trabalho, gerar emprego e para todo mundo, e vamos tocar nossa vida para frente. 12:08 no programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. A gente segue por aqui com o nosso próximo tema. E o assunto é o seguinte, pessoal, com um discurso mais cauteloso e evitando embates com o Supremo Tribunal Federal, o presidente Jair Bolsonaro reuniu milhões de apoiadores nos eventos do bicentenário da Independência em Brasília, São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo alguns analistas, neste ano os apoiadores estavam menos belicosos, havia menos faixas pedindo intervenção militar ou um novo AI-5, e mais cartazes pedindo eleições transparentes de forma mais atenuada. De fato, Raul, o que os apoiadores do presidente Bolsonaro estavam pedindo nas ruas em 7 de setembro?
Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que foi um grande orgulho o que a gente viu nas ruas, não só no 7 de setembro do ano passado e outros anteriores, como nesse 7 de setembro. A gente viu ali, ao contrário de que dizem determinados políticos, até juristas, dizerem que ali nós tínhamos fascistas, né? Pessoas ali, o que nós vimos lá foram famílias. Nós vimos a vovó, o vovô, o pai, a mãe, a criança, vestidos com as cores da nossa bandeira, cantando o nosso hino nacional. Nós tínhamos governos aí onde se cantava a Internacional Socialista, onde a nossa bandeira era pisoteada, e era substituída por uma bandeira vermelha. Então, antes de mais nada, o que nós vimos foi um ato cívico. As pessoas foram lá para as ruas. Eu não diria que é para apoiar o presidente, para ir contra um outro candidato, isso. O objetivo é falar, olha, nós queremos valorizar os nossos valores éticos e morais. Isso que as pessoas não percebem. A gente dizer o seguinte, nós que fomos educados sobre outros costumes, que quando entrávamos na nossa escola, tivemos lá educação moral e cívica, cantávamos o hino nacional, tínhamos o maior respeito pela nossa bandeira, isso foi se perdendo ao longo dos anos. E, ao longo dos anos, só se passou a usar camisa verde e amarela em jogo de Copa do Mundo. Fora isso, quando é que você viu um brasileiro usando uma camisa verde e amarela? Não usava. Então, nós tínhamos o quê? Um país já que havia perdido completamente a sua identidade pátria, o seu dever cívico. Então, eu entendi essa não manifestação, eu entendi esse apoio à nossa cultura, ao nosso patriotismo, ao nosso 7 de setembro, entendi como as pessoas dizendo o seguinte, olha, nós queremos um país com ordem e progresso, porque está se vendo de um outro lado que a coisa está complicada. Nós temos jornalistas, colegas nossos, jornalistas, dizendo que na nossa bandeira estava escrito independência ou morte. A mesma jornalista falou que Chile e Equador não pertenciam à América do Sul. Nós vimos outra jornalista famosa dizendo que o presidente levou milhões de pessoas às ruas, mas isso é um dia triste para o Brasil. Como você levar o sentimento verde e amarelo, a nossa bandeira, para as ruas? É ser contra o Brasil? Então, eu acho que nós vivemos uma inversão de valores muito grande, lamentavelmente. Mas foi lindo de se ver aquelas famílias, a verdadeira legítima família brasileira, de tradição e de costumes, indo ali envolta na nossa bandeira nacional, usando as cores verde e amarelas, azuis, e, principalmente, cantando o hino nacional brasileiro. Para mim, foi um orgulho estar na rua ao lado desses patriotas, dessas pessoas que valorizam as cores da nossa bandeira, os nossos deveres pátrios. Raul Jafé, a gente precisa de tranquilidade e paz até o dia das eleições, que essa polarização que a gente vê aí muitas vezes arrefecida, durante este período as coisas caminhem melhor para que a gente tenha um período eleitoral aí mais favorável. O que você acha? Bom, eu só complemento, baseado no que você falou, dizendo que havia milhões de pessoas nas ruas e quais tumultos aconteceram. Houve mortes, houve tiro, cinegrafista levou bala na cara, como já aconteceu em tempos atrás. Vocês viram alguma loja da Avenida Paulista arrebentada, vidros quebrados, invasões, destruição de carros? Ninguém viu isso. Você entendeu? Então, nós temos aí milhões de pessoas pacíficas que foram às ruas mostrar o seu dever cívico e respeito ao que elas acreditam. 12h14, vamos seguindo aqui com o próximo tema do programa Gente que Fala, vamos falar de empreendedorismo digital. Olha, gente, não é de hoje que dizem que o futuro é do trabalho digital e do desemprego analógico. A questão é que, com a pandemia, esse futuro chegou do dia para a noite e muitas empresas passaram a demitir, enquanto outras, as digitais, contrataram
essa mesma leva de desempregados, desde que com ao menos um mínimo de capacitação, como as vistas nas divertidas lives do camelô Maurício Moura, que está aqui com a gente para essa conversa, nas quais ele avalia com extrema sinceridade perfis de pequenos empreendedores. Maurício, para a gente falar do trabalho digital, do desemprego analógico, vamos voltar um pouco no tempo, lá para a Revolução Industrial, quando se falava, né, com a Revolução Industrial, que muitos dos empregos também seriam perdidos por conta da automação, né? Que relação, que comparação a gente pode fazer entre a Revolução Industrial e o empreendedorismo digital de hoje em dia? Eu concordo com certeza com a diminuição de alguns tipos de trabalhos, com o detrimento de alguns segmentos e o crescimento de outros. Hoje a gente é responsável por mais de 90 mil empresas no Brasil e em mais de 18 países, em ajudar essas empresas a vender na internet. E o que eu vi de empresas fechando as portas por conta de uma crise profunda que veio da pandemia e de má gestão política, que não é só desse governo, mas que vem de muito tempo atrás, é absurda. Fora que também a gente tem que pensar que o mundo mudou. As pessoas estão aqui, 24 horas olhando os seus celulares. A pessoa ela não passa mais na frente de uma vitrine e olha a vitrine. Ela passa olhando seu celular e vai direto. E hoje, já que o melhor, hoje, grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, todas estão indo para o digital, tentando captar a atenção desse público, gerar relacionamento, realmente não vai ter o que fazer. É um caminho sem volta. O varejo tradicional ele tem que se adaptar. As lojas, uma Magazine Luiza, por exemplo, tem que colocar seus vendedores no WhatsApp, seus vendedores para trazer cliente online, porque, assim, eu não sei vocês, mas cada vez mais eu vejo menos gente querendo ir em loja física. Só que, olhando dados aí, a gente só vê o crescimento cada vez maior do varejo digital. Agora, como é que essas empresas que estão migrando para esse formato de vendas online devem chamar a atenção das pessoas? Tem muita gente que, como você falou, as pessoas estão com o celular na mão e estão o tempo inteiro, estão no transporte, estão no celular, estão em qualquer lugar, estão no celular, estão sempre entrando nas redes sociais, enfim, fazendo diversas verificações. Mas tem gente que olha o celular como só para... entende a internet só como rede social, por exemplo. Só para uma diversão, só para relacionamentos, enfim. Não entendem a ferramenta que aquilo representa na forma do negócio, né? Na forma da compra, na forma da venda. Como é que as empresas trabalham isso para fazer aquele potencial cliente aparecer ali? Eu acho que o primeiro ponto e o mais importante é a educação. Hoje a gente vê gigantes da internet tendo essa dificuldade em mostrar para os pequenos e médios empresários e grandes empresários como utilizar essas redes sociais para vender. Eu fui terceiro do Facebook, eu fui camelô, como você mesmo disse, muitos anos numa lojinha na Santa Efigênia, me formei em marketing e entrei no Facebook. Então, desde 2013, eu ensino empresas e agências de propaganda a utilizar as redes sociais. Lá de trás, desde o Facebook, nem tinha o WhatsApp direito. Então, acho que o grande pilar aqui é a educação, onde você tem que, olhar as oportunidades. As redes sociais são gratuitas. 2, olhar o público. O seu público está onde? O seu público está fazendo o quê? O seu público segue uma blogueira e é uma blogueira hoje em dia, dependendo do segmento, e na verdade todos. Se eu quero comprar uma geladeira nova, eu tenho uma blogueira de casa que fala sobre isso. Então, hoje,
mudou, né? Hoje não é só um comercial de compre cerveja ou de varejo na televisão que vai me despertar o desejo. Eu quero pesquisar mais, eu quero comprar aquilo que aquela pessoa que eu sigo, que eu gosto, que eu admiro tem. Eu quero consumir e eu quero consumir, eu quero comprar, eu quero fazer parte. E hoje, para eu fazer parte, eu tenho que ter aquilo que as pessoas têm na internet. É até um pouco dramático se parar para pensar, e eu estou dramatizando um pouco também, mas é a grande verdade, as pessoas querem consumir esses produtos. E o que, que o varejo tem que fazer? Tem que se adaptar, tem que produzir mais vídeos demonstrando os produtos, tem que fazer o seu trabalho mostrando e gerando desejo de compra no seu cliente, mostrando diferenciais no seu celular. Eu não quero mais. Para eu comprar um produto de R$ 1.000, você precisa me convencer. Não é só colocar um banner na minha frente. A gente não está mais em 98. Então, muito conteúdo em vídeo. Live. Gente, agora a live é essencial para um negócio. Parceria com blogueiro. Tem tanta coisa que dá para fazer. Estou até me perdendo aqui, desculpa. Agora, o empresário precisa ser digital também, né? Vou te falar uma coisa. Esse é o primeiro ponto. Ele tem que fazer uma migração imediata. Com certeza. Hoje mesmo, agora mesmo, eu estava sofrendo para conseguir um novo vendedor para uma das minhas empresas, porque além das empresas de educação, eu também tenho empresas de varejo. Então, é um desafio. Eu preciso capacitar funcionários. Eu mesmo preciso me capacitar como empresário. E eu tenho que fazer essa virada. Gente, ter uma rede social é de graça. Criar um Instagram do seu negócio é de graça. Um Facebook, ter um WhatsApp para atender. Hoje em dia, se você for ver, se quiser você quer fechar uma geladeira numas Casas Bahia, você consegue fechar no WhatsApp, porque eles têm um teleatendimento por um WhatsApp Center, né? Como é que o consumidor encontra, como é que ele sabe que determinada empresa está lá e que tem aquele produto que ele precisa? Porque tudo é na base da divulgação. Se você não tiver parte do ponto que eu acabei de falar na questão anterior, o empresário tem que ser digital, ele tem que botar o algoritmo ali para encontrar o cliente dele, porque dificilmente o cliente vai encontrá-lo se não for por aí. Existem investimentos que precisam ser feitos. Não dá para virar e falar, criei uma rede social, um Instagram e acabou. Existe uma coisa chamada tráfego pago, são os anúncios, e os anúncios funcionam muito bem, isso a partir de R$ 10 por dia. Eu tenho mentorados que investem R$ 300 por mês e conseguem fazer o R$ 15.000, R$ 18.000, porque existe o bom de ter rede social e trabalhar com rede social é ter um negócio na rede social, é que você consegue definir gênero, região, interesse de compra. Os algoritmos, as redes sociais sabem tudo o que você quer, tudo o que você consome. Então é muito fácil hoje em dia eu colocar uma oportunidade, uma isca digital, dicas gratuitas para você ter uma casa dos sonhos, por exemplo, e aí a pessoa começa a te seguir nas redes sociais. E isso você consegue fazer com anúncios, por exemplo. Vamos pegar o nosso exemplo prático aqui. Estamos no ar, estamos oferecendo um serviço para a nossa audiência, análise, debate dos temas aqui que estamos colocando. Nas redes sociais, estamos em todas elas, no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube, estamos ao vivo no AltV, a TV da internet, que tem tradição em transmissão de conteúdo. Como é que a gente ataca o nosso público para fidelizar e tê-lo aqui todos os dias, a partir do meio-dia, para acompanhar a nossa prestação de serviço? Adorei, porque eu estou numa entrevista e já estou dando uma consultoria. Primeira coisa, eu faria uma análise de público-alvo. Quem é o meu público-alvo? São pessoas com uma educação superior, da região sudeste e capitais de todo o Brasil, gênero masculino e feminino com mais de 30 anos de idade. Pronto, já tenho 80%
da minha análise de público-alvo. Então, não vou falar para uma pessoa de 18 anos, na verdade, nem a quero. Ah, mas eu gostaria de ter... É melhor a gente ter o público comprador, a galera com eu prefiro ter um Ayrton, um Matsuda aqui comigo. Então, a primeira coisa é fazer uma análise bem crítica do seu público-alvo mais real. Assim, quem é o alvo que eu mais quero? Porque aí, com isso, eu consigo vender outras coisas, uma publicidade depois. Eu vou ter uma carteira de clientes que me consomem e que é interessante para grandes anunciantes de segmentos X. Depois disso, tráfego pago mesmo, em duas fases. Uma, atraindo essas pessoas para me conhecer, e dois, a frequência. Uma coisa que a gente acaba esquecendo, isso eu aprendi no Google, é o reach and frequency, alcance e frequência. Não adianta eu trazer a pessoa para me conhecer, eu apresentar uma vez a minha oportunidade. Eu tenho que ter uma frequência e fazer essa pessoa lembrar de mim de verdade. Uma frequência com vários conteúdos diferentes. Isso é o jogo dos grandes. É você trazer muita gente e repetir várias vezes a mesma mensagem com conteúdos diferentes para essa pessoa querer comprar. Então, usar as redes sociais, anúncio para aumento de base, Reels, né, um formato de post que vai te trazer bastante alcance e muita frequência com conteúdos que geram mais atenção. Não pode ser conteúdo técnico, tem que tomar cuidado, mas conteúdos de topo de funil, mas conteúdos legaisinhos, sabe? Aqueles conteúdos que chamam a atenção, clickbaits. Nossa, acho que eu falei difícil, talvez, não sei. Matsuda, muito trabalho, não? Acho que tem uma parte interessante aqui quando a gente se juntou, que tem alguém aqui com uma expertise imensa para vender e tem um outro trabalho que também é muito relevante, que é fazer a entrega para a turma, né? Assim, receber no prazo, receber rápido. Faz uma gentileza, se aproxima um pouquinho mais da tela. Pois não. Aqui. Isso, muito bom. Pois não. Pode seguir, desculpa. Me imagina. E aí, pegando, acho que um pouco do que a gente estava comentando, como o e-commerce acelerou, né, nos últimos anos, e isso gerou uma pressão enorme em cadeias logísticas aqui no país. Então, desde, acho que até um dos pontos que vocês estavam comentando, né, um pouco do despreparo digital, isso também acabou batendo na infraestrutura para você conseguir atender um volume de pedidos bastante alto de e-commerce que a gente teve. E é uma complexidade bastante diferente, né? Ali, do ponto de vista de logística, você abastecer uma loja ou você atender um pedido do e-commerce, você está falando de uma quantidade de pedidos imensa, tem que preparar todos os pedidos um a um, tem uma quantidade de entregas domiciliares que, eventualmente, seu cliente pode não estar lá, pode ser uma área de risco, pode ter uma série de coisas, você precisa ter muita tecnologia aí, tanto de sistemas, mas também muito processo e planejamento dentro de casa para conseguir atender, assim, de nada adianta tudo aquilo que o Maurici comentou, né? Existe um esforço, técnica, verba para trazer esse cliente e no final ele compra e tem frustrado a sua experiência de compra se ele passa por algum tipo de problema ao longo do processo de logística e distribuição dele. Vamos ouvir o empresário, né? Raul Jafé, essa migração do analógico para o digital, o empreendedorismo digital, quais são os limites? Olha, não tem limites, na minha opinião, porque é como falou muito bem o Maurici, que é um especialista, o Matsuda, que eles trabalham nesses ramos, né, e conhecem profundamente. A internet é ilimitada, né? As redes sociais são ilimitadas. Você é que tem que saber como trabalhar com todas essas pessoas, com todo esse público. Como falou, o Maurici poderia passar 3, 4 horas aqui fazendo uma explanação de tão amplo que é o assunto. O que eu acho é o seguinte, para quem já tem um domínio bom sobre o celular, sobre o computador, a compra online é fundamental, né? Você acaba comprando de tudo. Eu vejo coisas pequenas que eu compro hoje pela internet, que eu não vou pegar o meu carro, sair da minha rua, de onde eu estou, para ir em tal lugar, para encontrar essa pecinha.
e estacionar meu carro, perder tempo. Eu entro lá no Mercado Livre, nos outros, sei lá o que tem ali dentro. Entro ali, aquela pecinha aparece para mim, tem 20 fornecedores, né? Eu escolho, eu ouço as opiniões, coisa muito importante, né? Porque você pode olhar as opiniões de quem já comprou, de quem já adquiriu. Então, e aquilo chega na tua casa com uma rapidez enorme, principalmente quando o produto é nacional, né? Chega na sua casa. Então, eu acho que virou hoje usos e costumes, né? Eu tenho amigos que mandam até flores via internet, né? Mandam flores, a esposa já recebe, não vai na floricultura mais comprar uma flor para mandar, ele já manda pela internet. Quer dizer, então, está havendo mudança. Por outro lado, ainda existe muita gente, embora hoje todo mundo tenha celular, né? Mas muita gente que não sabe, não consegue ainda trabalhar com isso. Mas, aos poucos, já está aumentando muito, né? Hoje, eu vejo pessoas mais humildes comprando bastante pela internet. Quer dizer, né? Ainda existe o receio de passar o cartão, mas aí já criou-se o cartão virtual, então já facilitou também. Você vê que a pessoa fala, não, agora eu posso mandar o meu Pix. Então, já facilitou também, não tem esse negócio de alguém ficar com o cartão de crédito dele ali e fazer mau uso. Então, aos poucos, a população vai evoluindo. Da mesma forma que quem, como falou, acho que o Estácio falou, quem tem o celular hoje, tem tudo, né? Então, você já começa a fazer pelo celular. Quem já trabalha com computador vai utilizar. Então, para a empresa, hoje, eu não concebo você ter uma empresa hoje onde você não utilize totalmente o serviço de rede social. Não só para divulgar o teu produto, mas para mostrar quem você é, né? Hoje, se eu vou fazer uma visita a um cliente, eu, antes de mais nada, coloco lá para ele conhecer minha empresa via internet. Ele tem que saber quem eu sou, o que eu já fiz, quem são meus fornecedores, com quem eu trabalho. Quer dizer, isso não é nem futuro, é um presente mais do que coisa que veio para ficar. Como falou o Maurício Matsuda, é uma questão dessa imensidão que é a rede social e a internet, de saber como isso atinge da melhor maneira o seu público-alvo. Doutor Estácio, sua experiência... Fala, Maurício. Desculpa, eu queria complementar só a fala do Raul, que foi muito inteligente. Maurício, faz uma gentileza, só ajusta o seu teto aí para não cortar a sua cabeça. Isso. Eu queria só complementar com uma coisa interessante que é, cada vez mais, desculpa, está tendo obra aqui, cada vez mais está tendo a Dark Store. E a Dark Store é o quê? A pessoa monta uma loja online e aí monta um espaço físico para ter mais a questão do estoque e para receber clientes especiais. E você nem vai... Então, a ideia é 90% do meu faturamento vem da minha loja online, eu monto uma loja dark só para poder receber alguns clientes e para poder ter uma produção de conteúdo e não ser na minha casa. E isso é muito inteligente. Isso é essencial. Sim. Doutor Estácio, sua experiência com e-commerce e... Aliás, você não pode... A sua propaganda não pode ser feita, né, do seu trabalho, né? Os advogados, pela ética aí do direito, né, não podem fazer propaganda, né? Pois é. Tem esse lado, não é bem assim, né? Tem uma certa diferença dos outros tipos de propaganda, né? Mas o que eu quero dizer, Mauro, que eu iria dar um cartão de visitas para o Maurício, né? Para que a gente entre em contato depois. Mas agora não, agora eu vou convidá-lo para entrar no meu Instagram. Tá vendo como as coisas mudaram? É diferente. Antes eu comprava aqueles milheiros de cartões de visita, agora não. Agora eu vou falar com ele, olha, entra lá, me dá um apoio, né? Seja meu seguidor, entendeu? E eu queria que ele desse um exemplo aleatório assim, por exemplo, um advogado trabalhista que tenha vídeos. Quais são as dicas que ele pode, né? Assim, bem aleatório, entendeu? Uma consultoria de graça, assim, ao vivo, né? Eu já pedi também uma, você agora pede a sua. Então, mas o meu é aleatório, um advogado, trabalhista, entendeu? Bom, mas isso, brincadeira à parte, Maurício, isso cria também, viu, Mauro, e para todos os ouvintes, internautas, novas relações de trabalho.
algumas figuras, alguns cargos, né, algumas tarefas saem de cena, mas entram outras. Então, quer dizer, veja, Maurici já é um consultor, o que não tinha antes, agora tem, de mídias, de redes sociais. Agora, o cara que imprime o cartão de visita já está com menos pedidos, ou seja, a vida, a sociedade é dinâmica. E o direito acompanha também, né? E, em razão disso, Mauro, vai causar também o quê? Uma certa exigência aos poderes, vamos dizer, ao Congresso Nacional, até os estaduais e até municipais, de promoverem, de editarem novas leis para seguir essa dinâmica, para seguir todo esse comércio, todo esse e-commerce, todas essas redes sociais para novo regramento, porque começam a ter novas confusões, novas perturbações na sociedade que as leis atuais, claro, por óbvio, não contemplavam essa nova situação, essa nova atualidade, né? Você fala no sentido não de uma regulação, mas de um trabalho de segurança nas relações econômicas, enfim, as relações pelas redes sociais, enfim, pelos diversos canais na internet. Exatamente só para isso, complementar, né? Só para juntar a pergunta. Vamos lá. Por exemplo, ontem, pelo Mercado Livre, domingo, eu comprei 3 produtos. Então, alguém estava lá trabalhando em pleno domingo para me atender. Olha, pode ser, olha, a sua encomenda já está pronta para envio, amanhã o senhor recebe. Tudo isso foi feito no domingo. Então, isso mexe também numa relação de trabalho, né? É hora extra, como é que é? Isso já está regulamentado ou não? Como fica? Exatamente. Por hora, a gente vai utilizando as regras já postas, né? A legislação vigente. Por exemplo, no domingo, quem foi levar o seu produto, se ele não combinou algo diferente, ele vai ter que receber esse domingo em dobro, mas se ele tem uma folga compensatória durante a semana, ok, não tem nenhum direito a receber. Então, quer dizer, com essa nova situação, essa situação virtual, metafísica, deve causar situações não previstas na legislação trabalhista, na legislação consumerista. Então, quer dizer, a sociedade é dinâmica e aí o poder legislativo tem que acompanhar essa evolução, esse desenvolvimento. É isso, Raul. Só para complementar, desculpa. Para concluir, Maurício, vamos lá. É curioso que o Dr. Raul estava falando e o Estácio estava pensando muito nessa questão das relações de trabalho. E até minha esposa também é consultora de marketing e até ela é bem mais rígida, né? Mulher guerreira, né? Brava e maravilhosa, que eu amo. Mas e ela trouxe uma inovação que a gente utiliza muito agora, que é de robôs de atendimento. Então, Raul, posso falar uma coisa para o senhor que talvez você tenha falado com um robô que tem um texto persuasivo, um texto bem produzido e parece que é uma pessoa, mas na verdade não é. Então, é até uma oportunidade, agora falando com o empresário, é até uma oportunidade de você não precisar ter uma folha tão grande, porque você consegue usar automações e sistemas que conseguem fazer disparos a partir de gatilhos como uma compra, finalização de compra iniciada, compra, boleto gerado. Então, é até mais barato, porque a gente tem muito problema também de relação de trabalho, né? Apesar da pessoa, de estar todo mundo em home office. Legal. E aí o Maurício agora fez uma declaração de amor para a mulher, e muito, muito bonita, por sinal, e aí vão então lá, e o Raul falou da floricultura digital, aproveita aí a floricultura digital para mandar as flores. Foi o Raul que falou? Eu nunca mais fui para a floricultura. É o romantismo digital. Vamos lá, gente. Mas, brincadeiras à parte. Falar. Só mais uma brincadeira, mas Maurício falou em robô. Mas olha, esse robô, ele tem um patrão. E se tem um patrão, nós, advogados, vamos levá-los à justiça. Não, Maurício? Não tem, não. Ele tem um patrão e a gente vai cobrar dele. Faltando 22 minutos para 13h, vamos seguir aqui, pessoal, que eu estou com o intervalo atrasado. Programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. A gente faz uma parada breve
para chamar aqui o nosso apoiador. Daqui a um minutinho a gente está de volta. Até já, gente. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, faltando 20 minutos para 13h agora. E a gente vai para o próximo assunto, que é o seguinte: a pandemia causou uma explosão das vendas online e uma drástica redução das compras em lojas físicas. Para minimizar o impacto, muitas empresas transformaram esses pontos em centros de distribuição avançados e próximos aos clientes. Só que, para isso, especialistas alertam que é preciso um bom gerenciamento de logística que pode evitar situações frustrantes, como a falta de mercadoria no canal virtual, enquanto ela pode estar na prateleira de uma loja. Márcio Matsuda, é uma tendência a transformação desses pontos físicos em pontos de distribuição do comércio eletrônico? Ele é sim, e é interessante que eu vou trazer um outro ponto, que a gente chama de integração de canais, ou uma palavra que tem sido muito utilizada recentemente, é o omnichannel. Vou voltar alguns anos atrás, eu trabalho com comércio eletrônico faz bastante tempo, então nasceram algumas empresas lá no comecinho, né, das vendas online aqui no Brasil, como puramente digitais. Ou eram puramente digitais, ou eram algum braço de comércio eletrônico de um varejista tradicional. Então, eram operações extremamente separadas. Existia uma estrutura logística, produto, preço, para quem quisesse fazer uma compra pelo online, ou existia uma outra estratégia diferente para quem gostaria de somente fazer essa compra física. Ao longo dos anos, que a gente, olhando agora, parece bastante óbvio, né? Mas a gente falou bastante de consumidor aqui nos últimos minutos, o que o consumidor ele quer encontrar? Então, pegando até um pouquinho do exemplo que o Maurício trouxe, né? Hoje todo mundo conectado, pesquisando no seu celular, encontra um produto, e é interessante, né? Eu lembro, alguns anos atrás, o quanto era uma discussão que o varejo online vai acabar com o varejo físico. E, efetivamente, esse tipo de coisa não aconteceu, e eu também não acredito que isso vá acontecer. É uma jornada integrada. Então, muito do omnichannel, você está preparado para atender o seu cliente da maneira que ele quiser. E aí não tem mais a discussão, eu sou um cliente online, eu sou só um cliente de loja física. Dependendo do que você vai comprar, dependendo da ocasião, dependendo da sua disponibilidade, você vai preferir ir num shopping, ir na loja, passa a ser um motivo de uma experiência para você consumir, ou eventualmente você quer simplesmente fazer uma compra pela internet. E outra coisa bem interessante mesmo nos canais presenciais em que você foi para a loja física, existe muito que a gente chama hoje de venda influenciada, ou seja, você pesquisou, e normalmente você pesquisou na internet, informações sobre o produto, disponibilidade, se aquela loja tem, que preço que ela trabalhou. É difícil imaginar, né, que você simplesmente passou no shopping, olhou na vitrine e efetivamente fez a compra. Essa sua jornada ela começou, às vezes, algumas semanas, alguns meses atrás. E aí, por que todo mundo fala tanto do omnichannel, né? Assim, é bastante óbvio a gente querer atender o cliente da melhor forma possível, conforme ele quiser, não conforme a gente tiver a estrutura. E aí a gente fala muito da integração dos dois canais. Então, coisas que antes da pandemia, né, acho que o varejo não olhava com tanta força, mas acho que se viu obrigado, no momento de fechamento de lojas, a acelerar o canal online, eu gostaria de fazer uma compra online e retirar da loja, ou efetivamente eu aproveitar minha rede de lojas, que normalmente estão localizadas dentro dos grandes centros, para fazer uma expedição de um pedido a partir de uma loja física para um cliente que eventualmente está ali a 5 quadras dele, e ele pode receber isso no mesmo dia ou em questão de horas. E é interessante o quanto
acho que até o Raul estava comentando, né? Ele comprando ali no domingo, provavelmente alguém daqui a pouco está batendo aí na sua porta aí para fazer a entrega. Assim, o quanto velocidade de entrega, né? Ou entrega no mesmo dia, ou entrega no dia seguinte, ou até em 2 dias, se tornou uma coisa comum. Acho que esse hábito de consumo, tanto por comodidade, quanto velocidade, quanto fazer bastante compra pela internet, a gente viu que ele ficou. Isso é um negócio interessante. Mesmo com a reabertura das lojas, esse canal, obviamente, ele parou de crescer tanto, mas ele não reduziu. Esse hábito ele ficou aqui com os consumidores. Deixa eu te fazer uma provocação, Matsuda. Até pegando o exemplo do Raul Jafé, ele comprou várias coisas, mas certamente, às vezes, algum produto que ele já tinha e voltou a comprar, ou algum produto que ele já conhecia e comprou ali pela internet aí no domingo, né? Aproveitando a conveniência, a facilidade, sem precisar sair, vai receber na casa dele. Mas tem determinados produtos, aí você falou, né? Você não acredita que o virtual vai acabar com o físico, mas tem determinados produtos, você tem que ir até a loja. Você não vai comprar um colchão sem experimentar esse colchão. Você não vai comprar um sofá sem experimentar esse sofá. Não, a Às vezes roupa um também, refrigerador né, e tal, você quer conhecer o refrigerador ali, o tamanho, o volume e tal, a capacidade. Você vai na loja física e depois você acaba comprando pela internet porque acha que encontra um valor mais barato e aí você prejudica aquele movimento do processo físico, que tem um vendedor ali trabalhando, que deveria ganhar comissão. Isso ainda não é um dilema? Como é que o mercado lida com essa questão? Depois o Raul fala, eu vi que ele pediu a palavra. Claro, às vezes, acho que aqui eu tenho duas reflexões, né? Tem uma questão acho que da evolução do hábito de consumo. Então, de novo, eu vou voltar aqui no comecinho da minha carreira, quando a gente se perguntava se algum dia alguém compraria uma televisão sem olhar. Era a época que a gente vendia muito livro, CD e DVD, e hoje mais de 30%, 40% das televisões são vendidas por ali. Roupa é um negócio interessante. E aí, como é que eu acho que o comércio eletrônico ele acaba driblando esse tipo de coisa? Ele tem que tentar reproduzir no online uma experiência muito bem feita para você conseguir imaginar. Então, você está falando de padronização de tamanho, você está falando de uma tecnologia que possa simular, né? Você fornecer suas dimensões para você testar se aquele modelo ele vai caber em você, mas fatalmente pode acontecer algum tipo de devolução. E falando em devolução, você precisa também propiciar uma facilidade para você devolver e isso acontecer de uma maneira bastante rápida. Essa acho que é uma parte. Tem uma segunda que há um tempo atrás a gente falava muito do conflito de canal, né? Então era quase o vendedor dizendo: mas a internet está roubando a minha venda. Então aí é um negócio interessante, né? Vou dar eventualmente um exemplo meu. Eventualmente eu sempre fui cliente de uma determinada loja e sempre comprei com o João, sempre foi o vendedor que me atendeu. E teve um dia que eu fui lá e fiz uma compra pela internet. Será que o João não merecia receber algum dinheiro, né? Alguma comissão, dado que eu sou um cliente dele? Esse é um tipo de provocação que alguns varejistas estão começando a se questionar, que ele eventualmente fala de uma venda influenciada. Não é uma venda que simplesmente veio de algum lugar. Assim, existe um cliente que foi trabalhado ao longo do tempo, ou pode ser que o João me mandou um WhatsApp e eu preferi, ao invés de responder o WhatsApp dele, eu comprei pela internet. Mas vamos valorizar o João. Deixar o João com as mãos abanando. Se você não conseguir tratar esse tipo de coisa, de fato dá problema. O João ele vai ficar chateado e vai parar de fazer isso. Bom, se você Raul. me permite fazer duas observações, uma com relação ao que o Matsuda acabou de falar, e alguém citou aí a Casas Bahia, né? Eu tenho uma vendedora da Casas Bahia que eu conheço há muitos anos. Então, quando eu vou comprar alguma coisa, eu faço o seguinte, eu vejo, dou uma olhada na internet, peço para ela, olha, eu vi isso na internet, na Casas Bahia, está com preço muito bom. Então, manda o link. Ela manda o link para mim e a comissão vai para ela. Quer dizer, eu faço isso, porque é uma vendedora da qual eu tenho fidelidade, né? E, por outro lado, também... É o João, né? Esse é o João. É o João. E, por outro lado, eu destaco duas coisas. Quando você anda pela rua, você olha aquela loja de doce, você é irresistível, você comer o doce. Você não vai chegar em casa e comprar o doce pela internet. Você vai comer naquele momento. Você vai tomar o suco naquele momento. Eu, pessoalmente, não gosto de comprar roupa pela internet. Eu gosto de experimentar, ver se ficou bom. Porque depois, se fica ruim em casa, eu tenho que fazer devolução. É uma coisa desagradável, chata, né?
Então, eu gosto de comprar a roupa lá, pessoalmente, o sapato, pessoalmente. Então, eu acho que esse comércio, muita coisa, é o que eu falei, pode diminuir. Muitas lojas serão apenas vitrines, né? Apenas para saber que aquela loja continua existindo. Mas hoje mesmo, até porque Casas Bahia, Ponto Frio, Magazine Luiza, hoje eles distribuem 500 mil produtos, né? Através até mesmo de parceiros, né? Então, como lembrou bem o Massuda, é uma questão interessante. De repente, eu faço isso. Quando tem um vendedor para o qual estou fidelizado, eu peço para ele mandar um link. Eu digo o que eu quero, falo, olha, encontrei por tal valor, você consegue um valor menor? Consigo, tal, papapá. Manda um link, ele ganha a comissão. Quer dizer, é uma adaptação do mercado, né? Para finalizar esse tópico, bem rapidinho, Massuda, que eu tenho ainda mais um tema aqui para o doutor Estácio. O Raul tocou num ponto importante, ele não gosta muito de comprar roupa pela internet, se não der certo alguma coisa, tem que devolver, dá trabalho. Você tem que pedir o código, fazer a logística reversa, ir no correio. E eu, particularmente, quando tenho que fazer isso, além do trabalho que isso dá, eu fico pensando, poxa, a embalagem foi aberta, tudo bem, todo o cuidado do mundo ali para poder devolver o produto em ordem, como chegou e tal, mas ele não chega nas mesmas condições que veio. Tem o custo da logística reversa para aquele comerciante. Isso tudo para o próximo cliente vai gerar um custo ainda maior e tal. Como é que o mercado absorve essas despesas todas? Acho que aqui tem duas reflexões. Uma, alguns grandes varejistas ele tem a própria rede de lojas físicas, então, pelo menos a primeira dica básica, né? Possibilite fazer essa troca na sua loja física para ter lá um atendimento, você já conseguir sair com a segunda peça e não entenda isso como um custo, né? Eu já vi estudos em que quando você faz isso, você conseguir vender uma segunda coisa para esse cliente, você tem uma alta chance de fazer. Esse é um ponto. Tem um segundo que é colocar barreiras para fazer essa troca é um assunto no mínimo polêmico, né? Porque como você bem trouxe, às vezes as pessoas entendem, mas tem um custo, eu vou tentar dificultar um pouco a vida desse cliente. Eu já vi, eu já vou trazer uma reflexão aqui, né? Moda em e-commerce ele tem uma taxa em torno de 10% de troca. Então, a cada 10 pedidos, um deles volta. O cliente não gostou, tem um tamanho que não coube, eu quero trocar para outra coisa. Na Europa, a gente fala de 40%. E aí, qual que é a questão que eles trazem? Assim, as pessoas estão tão acostumadas, né? Acho que quebraram um pouco a barreira, que elas acabam comprando qualquer coisa. E aí, para você conseguir ter uma boa fidelidade, ter um custo controlado, esse seu processo precisa ser muito bem feito. Você coloca a barreira para 40% dos seus clientes, você simplesmente não vai voltar mais naquela loja. E aí pode assustar um pouquinho esse custo, mas, ao mesmo tempo, as empresas entendem que fazer isso muito bem feito fideliza esse cliente para ele voltar a fazer, porque ele entende, faz parte da jornada dele, e, eventualmente, ele comprar uma roupa que ele não gostou ali, mas tem que ter uma troca muito bem feita. Muito bem, faltando 8 minutos para 1h da tarde, a gente vai seguir aqui com o próximo tema, e depois deste tema, as perguntas aqui da nossa audiência. Estácio, o Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de telefonia a indenizar uma atendente de telemarketing em R$10 mil por limitar o acesso dela ao banheiro durante o trabalho. Segundo o processo, saídas que demorassem mais de 5 minutos eram descontadas do prêmio de incentivo oferecido aos empregados. Conforme o TST, isso é um abuso do poder diretivo passível de indenização por danos morais, notadamente porque o empregado não tem condições de programar suas necessidades fisiológicas e pode, inclusive, desenvolver problemas de saúde. O que você esclarece sobre essa questão para a gente? Mauro, olha, essa decisão lá do Tribunal Superior veio muito bem-vinda, né? Vem a ratificar, a coroar as decisões de piso, como a gente chama, nas varas do trabalho e nos tribunais regionais, né? Que estavam reconhecendo uma ofensa à dignidade do trabalhador e, acima de tudo, da pessoa, né? Muitos casos, Mauro, até no escritório eu tive, mulheres grávidas que têm necessidade, que trabalham no telemarketing e a frequência ao banheiro, né, na urina, é mais frequente. Outros trabalhadores com remédios diuréticos, enfim, veio a indenizar o trabalhador que passa por essa situação. Por quê? Porque é uma briga entre o lucro, entre o cumprimento da meta contra uma necessidade fisiológica.
uma questão ligada intimamente à dignidade e à saúde. O que variava, Mauro, era o valor da indenização. Aí, tinha os juízes aqui das varas do trabalho que estipulavam 2 mil, 4 mil reais, e, nesse caso, um valor de 10 mil, um valor bem considerável que serve de punição e também de um lado pedagógico, para que outros empresários que assim fazem, né, conseguem enxergar mais claro que lá em Brasília já tem decisão da Corte Maior da Trabalhista reconhecendo essa lesão e punindo com 10 mil reais. Vamos fazer uma analogia aqui, doutor Estácio. Você limitar o acesso ao banheiro durante o trabalho. E caso, né, o funcionário passasse do tempo, o desconto do prêmio de incentivo oferecido aos empregados, aí agora a analogia, é como você fazer o motoboy ir mais rápido, entregar e correr risco de sofrer um acidente, porque senão ele não vai ganhar. Exatamente, é o que a gente falou, né? É aquela briga, aquela disputa entre o lucro, entre a meta contra um direito do trabalhador, alguma coisa que ofenda a dignidade dele. Ou seja, o patrão, o empregador, tem que é responsável pela segurança no trabalho e pela saúde do trabalhador. São as principais obrigações do patrão. Então, se ele vai contrário a essa garantia, nada mais justo, até pela legislação posta e vigente, de ser condenado. Aí você está certo na sua analogia, Mauro. Perguntas da nossa audiência, e o Estácio Ayrton está com a palavra, então eu vou com você. É o seu Jaime do Jardim Bonfilholi que te pergunta, doutor Estácio, a CLT é eficiente para os novos tempos trabalhistas? Pergunta o seu Jaime. Obrigado pela pergunta, seu Jaime. Boa pergunta, Jaime, muito obrigado. Como eu disse, né? Não é. Temos que ter um novo regramento, temos que fazer o poder legislativo trabalhar nesse sentido, porque o direito é dinâmico, as relações também, criam-se novas necessidades, novas situações, e aí, neste país democrático, né, só lei só sai lá do Congresso Nacional. Então, Jaime, é necessário para as novas relações de trabalho geradas aí pelo mundo virtual. Também com brevidade, Maurici, a pergunta vem da Fernanda Silvestre, ela está no Facebook, quer saber em que medida a qualidade do conteúdo produzido ainda é um atrativo para os anunciantes da internet. Com certeza. Fundamental, né, Maurici? Com certeza. Quanto mais interessante... Aqui é um jogo de atenção. Quanto mais interessante é o seu conteúdo, mais tempo o cliente vai assistir você. Quanto mais tempo o cliente assiste você, mais ele consome de você. Então, fazer uma análise de concorrentes, de blogueiros do segmento, grandes portais, e entender quais são os melhores conteúdos produzidos por você é essencial para você conseguir ter uma melhor performance, mais alcance. Porque quanto melhor o seu conteúdo, mais a plataforma entrega. Então, né, quanto mais você aparece, mais você vende. Raul, Isabela Rodrigues no YouTube quer saber se a morte da Rainha Elizabeth II muda de alguma forma as relações da Inglaterra com o resto do mundo, especialmente com os países que ainda compõem o Império Britânico, como Austrália e Canadá. Olha, precisamos ver como vai ser o carisma do agora rei Charles, né? Como é que vai ser? A rainha ela foi um símbolo de 2 séculos, né? Praticamente, do século XX e século XXI. As suas atitudes sempre foram elogiadas, pelo menos a grande maioria delas, né? E precisa saber agora como o príncipe Charles, agora rei, vai conseguir saber lidar com isso, e inclusive quem assistiu a série da Netflix, lá, o The Crown, sabe que existe muita gente na Inglaterra que tem uma oposição muito grande ao regime monárquico da forma como ele é hoje. Vai caber muito ao príncipe Charles, nas suas atitudes ou decisões, essa continuidade da monarquia, bem como o seu papel junto às os outros países que também fazem parte desse chamado Grande Império Britânico.
Eu acho que se eu tivesse que dar um conselho ao rei Charles, eu faria: traga o seu filho para estar junto com você, porque o seu filho é carismático, gosta muito de você, e você pode dizer que você quer prepará-lo para a sua sucessão. E, quem sabe, no futuro, até bem breve, possa abdicar em função desse filho. Talvez fosse ideia, se eu pudesse dar uma ideia para a família real. Sim, essa união, né, da tradição com a contemporaneidade também, né? Certamente um vai complementar o outro com a sua sugestão. Muito bom, Raul. Rodrigo Monteiro está no Instagram. Matsuda, bem breve, pouquíssimos segundos. As maiores lojas virtuais do mundo hoje são, na verdade, grandes empresas de logística que apenas compram o produto de um fornecedor e entregam rapidamente ao cliente? A pergunta dele. Aqui acho que tem dois, né? Acho que muitos deles começaram como que a gente chama de 1P, que é acho que o varejo tradicional, de compra e revenda de produto, mas muitas delas se expandiram muito com o marketplace, que aí ele se tornou o intermediário, efetivamente fazendo a revenda de um produto de um seller, só que ele também percebeu ao longo do tempo o quanto logística era importante, e aí grandes investimentos em logística, inclusive para fazer essa venda que é feita por um terceiro, então hospedagem e centro de distribuição, frota de transporte, inclusive para fazer oferta dessa venda. É bem representativo hoje quanto que os grandes marketplaces representam de internet. Muito bom. Pessoal, vamos pôr um ponto final nessa nossa edição do programa Gente que Fala de segunda-feira. Chegou ao fim aqui o nosso tempo. Muito obrigado pela presença de todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala, jornalista e empresário Raul Jafé, Maurício Moura, especialista em vendas pelas redes sociais, doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado, especialista em direito do trabalho, Márcio Matsuda, engenheiro da Connexion Consulting, especialista em consultoria jurídica, consultoria logística, te botei como advogado agora, hein? Consultoria logística, esse é o nosso Matsuda. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCom, na técnica do AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, pelo trabalho e pelo apoio. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, internauta, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, ao vivo, a partir do meio-dia, aqui pela AltV e também pelas redes sociais. Obrigado pela audiência, um abraço a todos, até amanhã. Tchau, tchau.